Tá muito baixo, né? Aleluia, graça e paz, igreja, tudo bem com vocês? Eu confesso que desde que o pastor me chamou para esse desafio, eu fiquei bem temerosa. É com muito temor que eu subo aqui. É com muito temor que eu vou falar hoje. Eu acho que tem um mês que Deus tem falado comigo nessa palavra. Eu falei que o caderno já não tem mais nem folha, porque eu escrevi e rasgava. E eu falando para Deus, Senhor, é isso mesmo. E eu buscava outras coisas, eu buscava outras palavras. Mas é o que Deus quer falar essa noite, comigo e com você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel 13. Deixa abertinho aí, tá bom? Nós não vamos ler agora. Irmãos, se eu pudesse dar um nome para essa mensagem, eu daria o poder da influência. Eu ministrei sobre isso na célula, mas foi bem superficial. E desde que eu ministrei a última vez na célula, Deus vem falando sucessivamente comigo em relação a isso. Em relação a nós sermos influenciadores aonde nós estamos. Influenciadores aonde Deus nos colocar. E Deus tem falado muito ao meu coração. Nós estamos vivendo num mundo, irmãos, que tem hora que eu falo, Jesus amado. Eu que sou muito atrasada. Eu acho que as pessoas aqui, alguns têm a minha idade, mais ou menos. Eu tenho 28 anos. Alguns têm a minha idade. Mas eu olho para esse mundo hoje, para essa geração que está se formando, e eu falo, Jesus, o que será dessa geração nova que vai acontecer daqui para frente? E eu tenho ficado assustada com isso. E eu tenho ficado amedrontada. É isso aí, com isso. Estou igual o pastor. Antigamente, as coisas que eram certas, era certo. E as coisas que eram erradas, eram erradas. Mas agora não, irmãos. Tudo mudou. O que é certo agora ficou errado, o que é errado virou certo, e ninguém mais sabe de mais nada, ninguém entende mais nada, e cada um quer viver a vida de acordo com aquilo que acha, de acordo com aquilo que quer. O mundo quer impor as coisas goela abaixo de nós que somos cristãos, e muitas vezes nós não estamos influenciando em nada o mundo que tem nos influenciado. Eu queria muito trazer uma palavra de vitória, que hoje é encerramento do jejum, mas eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração para falar. Amém? Em todo tempo, irmão, eu e você, nós somos influenciados tanto para o bem quanto para o mal, certo? Nós somos influenciados todo o tempo. Irmão, você levanta da cama, você já começa a ser influenciado pelas coisas. Você pega o teu telefone, você liga o teu telefone. Isso aqui hoje é um mundo nas nossas mãos. Por isso que eu fico assustada hoje. Porque isso aqui é o mundo das nossas mãos. É o mundo na mão de adolescentes, de crianças, é o mundo na mão de pessoas que às vezes não sabem nem usar. E eu fico pensando, eu falo, Jesus, e nós temos a tendência
para o que é ruim. Nós temos a tendência em ser influenciado para aquilo que é ruim, porque a nossa natureza é adâmica. Nós temos a natureza adâmica. E se não for o Senhor, nós vamos ser influenciados por aquilo que não é bom. Amém? Deixa eu tomar água. Hoje, você abre o celular, gente, eu acho incrível isso. Às vezes você está falando com uma pessoa sobre um assunto e, de repente, você vai olhar no celular. Quem já aconteceu isso? E aí você abre o celular, pum, está lá. O que você estava falando sobre o assunto que você estava falando. Isso chama os algoritmos, viu? Ele te escuta e tudo mais. E esse tipo de coisa que não entra na minha cabeça. Hoje, influência virou profissão. As pessoas hoje, elas são influência. Antigamente, você perguntava para uma criança assim, você quer ser o quê quando você crescer? O que eles falavam? Eu quero ser médico, eu quero ser professor, eu quero ser veterinário. Hoje em dia, você pergunta para uma criança, ela fala assim, eu quero ser influencer, eu quero ser TikTok. É isso que as crianças falam hoje. Porque esse é o mundo em que elas estão vivendo hoje. Isso é o que tem deixado as pessoas com o olho brilhando. E eu fui muito atingida por isso durante um tempo da minha vida. Aliás, durante muito tempo da minha vida. Porque poucos sabem, mas eu tenho uma enfermidade chamada fibromialgia, que é uma doença difusa por todo o corpo. E eu tive uma enfermidade chamada porfiria. É uma doença rara que meu pai teve, que veio da genética do meu pai. E meu pai faleceu com essa doença aos 24 anos, 37 anos, desculpa. Ele era super novo. E aos 27 anos eu fui acometida por essa doença, eu fiquei internada por algum tempo. E graças a Deus, o Senhor me levantou daquela cama, só que eu tenho algumas sequelas, que é a fibromialgia. E eu ficava olhando, e eu, na época em que eu comecei a fazer o curso de cabeleireiro, eu sou cabeleireira, ou eu era cabeleireira. Não, eu sou, né? Eu sou. E quando eu fiz o curso de cabeleireiro, eu me lembro que a gente pagou com muito esforço. Foi muito esforço, foi 1 ano de curso. E quando eu terminei o curso, 1 mês depois, né? 1 mês depois eu fiquei doente. E eu fiquei 6 meses quase sem andar. Está meu irmão e a minha cunhada aqui. Eu perdi parte dos movimentos, eu perdi parte da fala. E depois, aos poucos, isso foi voltando. Graças a Deus. Eu não fiquei com sequela nenhuma de movimentos, graças a Deus. E meu sonho era abrir um salão. E aí eu abri o salão. Depois que eu melhorei. Eu falei, não, eu vou abrir meu salão, eu vou começar a trabalhar. E comecei a trabalhar. Eu me lembro que eu abri com uma amiga minha, no Sem Terra. E nós abrimos o salão e nós começamos a trabalhar juntas. Só que eu não aguentei, irmãos. Eu tive que fechar o salão. E depois eu abri mais outro salão. E aí eu comecei a trabalhar, trabalhei 1 mês e fechei de novo. E meu marido sempre acreditando em mim, viu, irmãos? Sempre acreditando. Abri meu segundo salão. Fiquei com ele mais ou menos uns 3 meses aberto, fechei de novo. Abri meu terceiro salão, porque eu não me conformava na minha situação. Eu não me conformava com aquilo que eu estava passando. E isso me tornou uma pessoa extremamente amarga, uma pessoa extremamente...
eu me tornei uma pessoa extremamente antissocial, eu não gostava de estar com pessoas, eu não gostava de vir para a igreja porque eu sabia que eu ia ter que ter contato com outras pessoas, eu não gostava em festa porque eu sabia que eu ia ter que ter contato com outras pessoas, porque eu desenvolvi uma depressão muito grande. E aí, o diabo, como ele ama ser diabo, infelizmente, né? Misericórdia. Eu abria o Instagram. Gente, não é proibido você postar foto no Instagram, ou você ter Instagram. Vai da maturidade de cada um e da consciência de cada um. Hoje, eu quase não entro mais no Instagram, porque isso me fazia muito mal. Isso me consumia. Por quê? Porque no Instagram tudo é lindo. Tudo é maravilhoso. No Instagram todo mundo está feliz. No Instagram toda a família é linda. No Instagram todo mundo come no japonês. No Instagram todo mundo vai para a pizzaria. No Instagram todo mundo vai para a churrascaria. E nós sabemos que não é bem assim. Ninguém posta um prato de ovo no Instagram. Ninguém posta. E aí, o que acontece? Você começa a olhar aquilo e você começa a ficar frustrado. Você fala, a vida de fulano está andando, a vida de ciclano está andando, e a minha vida está totalmente paralisada. E isso me frustrava muito. Irmãos, e a pior coisa que existe nesse mundo é a comparação. O diabo foi lançado na terra, expulso do céu por causa da comparação. Porque ele se achou no direito de se comparar com Deus. E a pior coisa que existe é a comparação. Porque quando você começa a se comparar com outra pessoa, você esquece daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E você se torna uma pessoa murmuradora. Você se torna uma pessoa rixosa. Uma pessoa que nada está bom. Às vezes você tem um marido bom, um marido trabalhador, um marido que te respeita, um marido que te ama. Sua vida está... Filhos que te respeitam, você tem a sua casa. Aí, de repente, você vai para onde? O Instagram. Aí você olha a vida de uma pessoa que você não vê há muitos e muitos tempos. E essa pessoa está voando. É o que ela mostra. E aí, seu marido chega, e aí você solta os cachorros para ele. E ele fala, o que está acontecendo com essa mulher? Ela é louca? Porque é isso que a comparação faz com a gente. Ela nos mata, ela definha a gente. E a comparação estava me definhando, porque eu estava sendo influenciado por aquilo que eu estava vendo no Instagram. E aí, Deus começou a falar comigo. E a primeira coisa que Deus falou comigo, que era para mim sair do Instagram. Que era para mim parar de olhar as coisas na vida das outras pessoas e começasse a olhar as coisas que Deus estava fazendo na minha vida. E eu comecei a olhar para o que Deus estava fazendo na minha vida. E aí, irmãos, tudo muda. O meu marido, graças a Deus, Deus me deu um homem de Deus, porque ele galgou muito tempo sem mim na igreja, porque eu vinha um dia e faltavam 3 meses. Vinha um dia e faltava 3 meses. Mas, graças a Deus, hoje nós estamos caminhando juntos. Eu tenho entendido o chamado de Deus para a vida dele e o chamado de Deus para a minha vida. Amém? E nós vemos e é tão lixo o que acontece na internet, que às vezes nós vemos mulheres... Gente, eu não sou contra você fazer procedimento estético. Queria eu ter dinheiro para fazer. Eu não sou contra você fazer bariátrica. Queria eu poder fazer. Mas o que a gente está vendo hoje é uma sociedade tão doente,
em busca de uma perfeição que não existe. A gente vê mulheres que são lindas, lindas, estão perdendo a vida em cima de uma maca, dentro de um centro cirúrgico. Para quê? Para se enquadrar no que a sociedade está impondo. Para se enquadrar naquilo que a sociedade está falando. Aí, a sociedade, esse ano, fala que a tendência é você ter o seio grande. Aí a pessoa vai lá e põe silicone. Aí o ano que vem já não é, a pessoa vai lá e tira. Aí a pessoa vai e põe a bunda, aí vai lá e tira. E essa pessoa vive escrava, escrava. E nós temos visto isso muito na internet. Nós temos visto influenciadores que, sinceramente, não influenciam em nada. Nada. Não influencia a sua vida, não influencia a sua família, não influenciam em nada. São influenciadores que não influenciam nada. Amém? Vamos lá, irmãos. Em nome de Jesus, tem uma Bíblia aqui, ó. Já já nós vamos ler o texto, tá? E com isso, muito de nós estamos adoecendo por causa disso. Nunca se ouviu falar tanto de doenças psicológicas como agora. Nunca se ouviu falar tanto. Na minha época, e da do Beto, imagina, irmão, não existia bullying. Se existisse bullying na minha época do Beto, eu estava ferrada, irmão. Ai, desculpa. Mas é verdade, irmãos. Misericórdia, vocês não têm noção. Eu era baixinha, como eu sou. Sempre fui gordinha. Eu era piolenta. Entendeu? Minha mãe mandava eu cortar o cabelo no barbeiro. Não era nem na cabeleireira, era no barbeiro. Você vê o grau que eram os piolhos que tinha. Das meninas que andavam comigo, eu era mais feia. As outras eram tudo bonita, dos cabelão. Tinha piolho também, mas era cabelão. Mas eu não. A família do Beto e a minha, nós não era influenciados. Nós éramos os influenciadores mal, porque assim, as mães falavam assim, não é para andar. Não era assim? Não é para andar. A Vanessa não é para andar, o Beto não é para andar. Irmãos, eu estou viva. Meu apelido era Beato Salu. Entendeu? Só quem assistiu a novela Roque Santeiro vai entender o que era Beato Salu. Esse era meu apelido. Era. Eu sofri muito bullying durante a minha infância. Meu Deus do céu. Se eu for contar aqui para vocês. E estou viva, irmão, porque naquela época, a nossa maior comparação naquela época era o tênis que o outro ia para a escola. O estojo, que era mais bonito que o seu. Essa era a nossa comparação, porque todo mundo vivia no mesmo patamar ali, ó. Todo mundo com a situação financeira igual ali. Nós não tínhamos a internet, entendeu? Que nem tem hoje. E hoje nós vemos uma... Peraí, irmãos. Eu estou bem gripada. E hoje nós vemos que a juventude hoje está doente. Está doente, por quê? Porque é uma juventude hoje imediatista. É tudo para ontem. Eu falo porque eu tenho uma filha, minha filha tem 22 anos, mas ela, bem dizer, nasceu nessa geração já dos telefones, ela já estava começando a encaminhar nessa geração. E tudo é muito imediatista. Hoje, você vê uma notícia que aconteceu no Japão aqui, ó, em tempo real. Pum, já foi. E isso, gente, tem bugado a cabeça da juventude, tem bugado. Porque nós precisamos desse tempo. Criança precisa ser criança, adolescente precisa ser adolescente.
Só que como as coisas estão acontecendo tão rápido, criança está sendo adolescente, adolescente já está sendo adulto, está uma doideira. E nós nunca vimos tanto suicídio de crianças, de adolescentes. Por quê? Por causa da internet. Por causa da influência. Amém? E aí eu me pergunto, nós já vamos ler o texto, tá, irmãos? Tenha calma. E aí eu me pergunto, do que nós temos nos alimentado? O que tem entrado dentro da sua casa? Porque nós somos responsáveis. Você é responsável pela tua família. Você é responsável pelos seus filhos. O que tem entrado dentro da sua casa? Às vezes, irmão, a gente vem para a igreja e a gente pega e veste a nossa roupa de domingo, vai lá na gaveta, abre, cata a nossa máscara, coloca na cara, dá uma afinada no nosso linguajar de crente e viemos para a igreja. Vazio, puro sepulcro caiado. E aí, quando chega em casa, irmãos, você tira a casca, você tira a roupa e você volta a ser a pessoa que você era. Você volta a ser o pai que reclama, o esposo que não dá a mínima atenção para a esposa, para ele tanto faz como tanto fez. Eu nunca gostei de muita televisão dentro de casa, irmãos. Eu nunca gostei. Na casa da minha sogra tem uma televisão em cada cômodo. Literalmente, tem 4 televisões para 4 televisões? Para 4 cômodos, tá? E é só ela e a minha avó, e a avó do Rafael. Eu nunca gostei de muita televisão dentro de casa. Ainda mais se a casa é grande e você tem filhos. Por quê? O último lugar que vão se reunir é na sala. Às vezes para assistir um filme, às vezes para ficar junto. Eu sei porque minha filha, Jesus, a gente colocou uma televisão no quarto dela e o último lugar que nós víamos ela era na sala. Mas eu nunca gostei de televisão dentro de quarto. Porque eu acho que a família tem que ficar junto. E isso separa a família. Chega à noite, cada um vai para o seu quarto, cada um vai para o seu canto, cada um com o seu celular, cada um vai para o seu... Isso não é família. Família é você sentar na mesa, todo mundo junto. Família é tudo junto e misturado. Eu falo que lá nós somos os glutinados, né, amor? Que quando está todo mundo junto é só gritaria. Ninguém entende nada do que um está falando, um quer falar mais que o outro, tem que pedir permissão para falar. A Rebeca, ela vem para a minha casa e ela é como se fosse uma multidão dentro de casa. Eu sinto isso quando ela vem para a minha casa. Porque ela fala alto, ela grita, ela é uma multidão. Quando dá domingo à noite, minha cabeça já está assim, ó. Que o Rafael leva ela embora, eu falo, Jesus, os grilos, porque ela é uma multidão, gente, vocês não têm noção, ela já começa a gritar do portão quando ela chega. Mas isso é uma casa que tem vida, né? Uma casa que tem vida é assim mesmo. Você tem criança em casa, você sabe como é que é, né, pastor? Uma casa que tem vida. E aí, nós pegamos e tiramos a nossa roupa, né? Como eu estava falando. E nós voltamos a ser o que éramos antes. Vazios. O que você tem sido no lugar onde Deus te colocou? Você tem sido influência na vida das pessoas? Ou você tem sido influenciado? Será que quando fazem a rodinha lá no seu serviço e começa aquelas piadas bem podres,
Você está lá na rodinha, você fala assim, não, eu vou sair daqui, eu não quero participar disso. Ou você fica lá dando risada, não tem nada a ver, imagina, nada a ver. Não sou eu que estou falando, mas você está participando daquilo. Será que na faculdade você tem dado bom exemplo? Na faculdade? Quem é você quando ninguém está olhando? Ser crente na igreja é muito fácil, irmãos. É muito fácil. Mas ser crente fora daqui, aí é difícil. Ser crente dentro da tua casa, onde a sua família conhece todas as suas mazelas, todas as suas feridas, todas as suas cacas, é difícil. Mas nós temos que ser. Tem alguém aí? Nós devemos crucificar todos os dias a nossa carne, irmãos. Todos os dias. Todo dia o pecado vai, bater na sua porta. Todo dia. Para você mentir, se você tem um problema com mentira, para você mentir. Se você tem um problema com adultério, para você adulterar. E é muito engraçado isso, abrindo parênteses aqui, que gente, eu já tremo normal, tá? Meu normal eu tremo, imagina agora. Todo mundo fala, nossa, você está tremendo. Eu falei, é normal, eu tremendo. Tem acontecido muito adultério dentro da igreja. Eu não estou falando da igreja aqui, local, tá? Eu estou falando da noiva, tá? Da noiva de Cristo. Mas sabe por quê, irmãos? Porque nós não temos influenciado naquilo que nós deveríamos influenciar. Nós somos 30% da população. Se nós fôssemos tão influenciáveis assim, já era para ser mais uns 70%, 80%, 90% da população evangélico. Será que nós temos cumprido o nosso papel? Nunca se ouviu tanto escândalos dentro de igreja que nem nós estamos vendo agora. De adultério, de fornicação, de pedofilia. Nós nunca vimos tanto o mundo dentro da igreja do jeito que nós estamos vendo agora. O apóstolo Paulo diz para nós não tomarmos formas do mundo. Mas ao contrário, nós estamos tomando a forma do mundo e nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Mentira. Pornografia. Acho que eu posso falar, né? Pornografia, irmãos. Começa com a pessoa olhando ali, no celular. E, de repente, o diabo vai lá e pá, prega um prego. E todo dia você vai olhando e pá, o diabo prega outro prego. Chega uma hora que aquilo que você está vendo já não te satisfaz mais. E aí você começa a buscar outros portais. Quem já ouviu falar de Deep Web? E aí você começa a acessar a Deep Web. A Deep Web é um site que as pessoas fazem esse tipo de coisa absurda e coloca lá. Tudo porque nós não estamos influenciando em nada. Amém? Eu pedi para vocês abrirem lá em 2 Samuel 13:1.
influenciar. Auto ou efeito de influir-se. Poder ou ação que alguém exerce sobre pessoa ou coisas. Poder de influenciar, modificar os pensamentos e o comportamento de outro. Pessoa que exerce influência. Isto é o influenciar. Eu vou ler por aqui, eu abaixei uma Bíblia aqui, que ela é a NVT. Eu vou ler por aqui, está mais fácil. Lá em 2 Samuel 13:1 diz assim: E aconteceu que depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe as coisas alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Aminadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab, homem de muito sagaz. O qual lhe disse: Por que tu, de dia em dia, tanto emagrece, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama e finge-te de doente, e quando o pai te vier visitar, dize-lhe: Peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer o pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou, pois, Aminon, e fingiu-se de doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi à casa de Tamar, dizendo: Vá à casa de Aminon, teu irmão, e fazer-lhe alguma comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, ele, porém, estava deitado. E tomou a massa e a amassou, e fez bolo diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a frigideiras e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer. E disse a Aminon: Fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: Trazei a comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-os a Aminon, seu irmão, no quarto. E chegando-lhes para que comesse, pegou ela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faça tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvido à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e adeitou-se com ela. Depois Aminon sentiu uma grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe a Aminon: Levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: Não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou o seu moço, que o servia, e disse: Ponha fora a esta, e fecha a porta após ela. Trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. E seus servos pôs para fora, e fechou a porta após ela. E Tamar tomou a cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia, e rasgou, e pôs as mãos sobre a sua cabeça, e foi andando e clamando.
E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo. Ora, pois, minha irmã, cala-te, ele é teu irmão. Não se angustie no teu coração por isto. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque Absalão odiava Aminon por ter forçado Tamar, a sua irmã. E aconteceu que passado... Não, só até aí, irmãos. Amém? Essa passagem... É até que hora, pastor? Vou correr aqui, tá? Essa passagem é uma passagem que falou muito comigo. Porque Jonadab, aqui, Jonadab, ele era primo de Davi. E Jonadab, ele foi... E aí Jonadab, o Aminon estava... Como? Aminon estava apaixonado por Tamar. E aí, Jonadab vem, o conselheiro do inferno, e fala para ele: vamos bolar um plano para que ele se deitasse com Tamar. Quanto de nós, às vezes, damos ouvidos a Jonadabes, a conselheiros que trazem morte para dentro da nossa casa, trazem morte para as nossas vidas, e nós damos ouvido a esses conselheiros. Irmãos, quando Aminon falou com Jonadab, se ele fosse realmente amigo de Jonadab, o que ele tinha falado? Não, Jonadab, você quer ela, então você despose ela, você case-se com ela. E se, porventura, ela não quiser, filho, esquece, arruma outra mulher. Mas foi isso que ele fez? Não. Ele foi amigo? Não. Irmãos, amigo é aquele que vai te falar sempre a verdade, e a verdade dele vai te aproximar do céu. Eu falo que amigo é aquele que chega para você e fala assim: nossa, irmão, você está com uma verdura no dente. Irmão, você tem bafo. Irmão, procura um médico, você está com bafo. Irmão, isso é amigo. Amigo é aquele que fala nas suas costas bem de você. Isso é amigo. Mas Aminon aqui não foi. Jonadab estava disfarçado de conselheiro. E nós, às vezes, damos ouvido para alguns Jonadabes. Às vezes você está passando por algum problema no seu casamento. Às vezes você está passando algum problema na sua vida. E aí você chega para se abrir com uma pessoa, com Jonadab. Fala: fulano, estou passando por um problema difícil no meu casamento. Aí a pessoa fala assim: mulher, larga. Sofra não, larga. Vai viver tua vida, você é novo, larga. Você é nova, larga. E para homens também, tá? Isso é conselho de morte, isso é conselho de Jonadab. Quantos amiguinhos hoje falam assim: não, para que casar virgem? Imagina, para que isso? Você tem que perder a virgindade, você tem que conhecer. Como você não vai conhecer? Você precisa saber se vai ter química. Irmãos, isso é conselho do inferno, tá? Você não precisa conhecer, não. Tá? Você só precisa amar, e o resto o Espírito Santo faz. Mas muitas vezes nós damos ouvidos ao quê? Jonadabes. Jonadab entrando dentro da sua casa, Jonadab falando aos teus ouvidos. Tamar era uma menina naquela época. Eu imagino que Tamar tinha 1000 sonhos. 1000 sonhos.
A Bíblia fala que ela era virgem, que ela se vestia com a túnica toda colorida, porque isso enfatizava a pureza dela. E eu imagino que Tamar, depois do que aconteceu dentro daquele quarto, todos os sonhos dela foram jogados. Acabou para ela. Ela cingiu a cabeça de cinza. Ela saiu chorando e ela falou: por que você fez isso? Você não precisava ter feito isso. Se você tivesse me pedido para o seu pai, para o nosso pai, que eles eram irmãos, tá? Somente por parte de pai. E naquela época não era incesto, eles podiam se casar, se fossem só por parte de pai. E ela falou para ele: se você tivesse me pedido para se casar comigo, isso não teria acontecido, eu teria casado. Mas ele não queria. Ele queria possuir ela. Sabe qual é o nome disso? Desejo desenfreado. E às vezes nós temos desejos desenfreados. Tem alguém aí? E Davi, diante de tudo isso, foi quem? O pai omisso. Davi, sabendo o que tinha acontecido com Tamar, Davi foi totalmente omisso. Davi não tomou nenhuma providência que era para ter tomado. Ele apenas se calou. E isso trouxe para ele um peso muito grande. Porque se você continuar lendo o texto, você vai ver que Absalão, que era irmão de Tamar e filho de Davi, Absalão matou Aminon. E depois Absalão se tornou um inimigo de Davi. O próprio filho se tornou um inimigo do pai, por causa da falta da omissão. E às vezes nós somos omissos. Nós somos omissos. Às vezes chega algumas coisas para nós, de filhos, de pessoas. E nós, para não causar nada, nenhum escândalo, nós fazemos o quê? Abafamos. Para quê? Nós não podemos ser omisso. Amém? Pais, não sejam omissos com seus filhos. Eu falo porque hoje a minha filha tem 22 anos. E durante muito tempo eu fui muito omissa com ela. Muitas vezes eu ficava sabendo de coisas e para não ter briga dentro de casa, para não haver um desconforto dentro de casa, eu deixava para lá. Eu era omissa. Eu não queria enfrentar o que estava acontecendo. E isso acarretou algo muito terrível também na minha vida. Nós passamos por poucas e boas por causa da minha omissão. Não seja omisso. Olhe sim o celular dos seus filhos. Sejam chatos mesmo, irmãos. Chatos. Chatos. Sabe aquele de ver o celular? Porque eu não sei porque jovem coloca senha no celular. É senha de número, é senha do dedo, é senha de não sei o quê. A Rebeca era assim. Ela ia para o banheiro com o celular, ela dormia com o celular. Ela tinha um medo da gente pegar aquele celular, ela ficava apavorada. O dia que eu fui averiguar o celular dela, ela quase morreu de pânico dentro de casa. O meu celular não tem nem senha, irmãos. Qualquer um que pegar, abre e vê. Eu não tenho nada para esconder. De ninguém, nem do meu marido, nem de ninguém. Olhem o celular dos teus filhos. Não sejam omissos. Não deixem as coisas correr solto. Amém? Em nome de Jesus. Por isso que é importante saber
Quem tem influenciado a minha casa? Quem tem influenciado a minha vida? Quem tem? O Senhor te chamou para você ser luz e sal. Eu não marquei onde. Ah, tá. Em Mateus 5,3 diz assim. Coloca aí, irmã, em nome de Jesus. Rapidinho que já está estourando o horário. Eu gosto de falar, viu, irmãos? Vou correr. 5:13. Não, irmão, estou acabando. Vós sois sal da terra, E se for insípido, do que se há de salgar? Para nada. Mas presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É para isso que o Senhor me chamou e te chamou. Para sermos sal da terra. Para você fazer diferença onde você está. É muito ruim comer uma carne salgada. E é muito ruim comer uma carne sem sal. O sal serve para quê? Tem 3 coisas que o sal serve. Realçar o sabor. Conservar. E dar sede. Nós temos que dar o sabor para esse mundo. Nós temos que conservar. E as pessoas precisam ver na nossa vida Cristo e precisam ter sede daquilo que a gente carrega. Amém? Mas eu falo para o Rafael que existem pessoas que estão dentro do saleiro. Ele falava para mim assim, você é sal grosso. Que eu era sal, mas eu era sal grosso. Amém. Só porque eu sou tão amável. Sou tão carinhosa. E existem pessoas que estão dentro do saleiro, viu, irmãos? Dentro do saleiro. Vem para a igreja, assiste o culto, mas não salga nada. Não salga ninguém, não dá sabor na vida de ninguém. Não muda o ambiente de ninguém. Tem também. Muitas, viu? Mas não seja. Deus não te chamou para isso. O propósito de Deus na nossa vida é que Ele seja conhecido através de nós. E eu acredito aqui que cada um aqui tem um propósito. Cada um aqui tem um propósito. Acabou, viu, irmão? E Jesus... Não acabou, não. Deixa eu falar. Não vai bater palma, não. Não acabou, não. Não. Jesus, Ele foi o maior influenciador que já existiu na Terra. Pessoas andavam com Jesus e Jesus carregava multidão com Ele. Era multidão, irmãos. Eu imagino que aquelas pessoas estavam doentes e Jesus só dava uma palavra de ordem só. Eu imagino. A Bíblia fala que se fosse contar os milagres, não caberia nos livros do mundo. Eu imagino aquela multidão e Jesus só dando uma palavra de ordem só. Sai, que haja cura. E ali milhares curados. E seguindo a Jesus. Jesus influenciava onde Ele estava. O apóstolo Paulo falou assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que nós podemos falar isso hoje? Seja meu imitador como eu sou de Cristo? Mas é isso que Deus tem para a gente. Nós não temos diferença nenhuma do apóstolo Paulo. Ele era homem como nós. A diferença é que ele buscava. Ele era intencional naquilo que ele fazia. E nós temos que ser intencional. Dentro da nossa casa. No lugar onde Deus te colocou para você florescer. Para você crescer. No seu serviço. Na sua casa, na faculdade, na escola. Seja intencional. Influencie o lugar onde você está. As pessoas costumam dizer
Quando as pessoas chegam, nossa, fulano tem a vibe boa, fulano tem um negócio bom. É o Espírito Santo. Não é a vibe boa, é o Espírito Santo. Seja essa pessoa que ao sair as pessoas sintam a sua falta. Que as pessoas sintam saudade de você. E que as pessoas falem bem quando você não estiver. E influencie, irmãos. Influencie. Eu tenho tentado, viu? Pelo menos uma pessoa eu já influenciei, a Vitória. Nós fomos chamados lá em cima, esses tempos atrás, porque eles estavam fazendo uma dinâmica com as crianças, para as pessoas que elas se sentiam influenciadas. E aí a Vitória me chamou. E eu me senti, gente, pelo menos uma pessoa influencia uma pessoa. E ela, tia, eu te amo. Eu falei, eu também te amo, filha. E eu chorei tanto. Porque é bom quando a gente sabemos que a gente está fazendo diferença no lugar. Não interessa que é uma criança, gente. Nós temos que influenciar a todos. Amém? Amém? Acabou. Acabou! Gostei do acabou. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, meu irmão, tem alguém olhando para você. Eu creio nisso. Ontem eu estava em um café de pastores que tem muito me abençoado. E um dos pastores que lidera